Olá, bruxas e brujos! Hoje eu gostaria de ensinar um exercício bem prático para vocês sobre como transmutar uma impressão, como transformar uma impressão negativa que você tem de algo que você viveu, de alguma experiência que você passou. Então, primeiro eu queria explicar um pouquinho sobre essas impressões. As impressões, elas são causadas a partir do nosso olhar, de como a gente viu uma determinada situação conforme as nossas experiências, conforme o que a gente sente. A mesma experiência para duas pessoas é vista de uma maneira diferente. Por exemplo, se forem irmãs que passaram pela mesma experiência com o pai, uma vai ver aquilo de uma forma diferente da outra, né? Por exemplo, uma coisa bem forte, assim, as duas passaram por violência, né, com o pai. Uma vai carregar aquela impressão um pouco mais pesada e a outra um pouco menos, porque é a forma como viu a situação. Estou pegando um exemplo bem pesado, porque até mesmo nos exemplos pesados a gente consegue enxergar de uma forma diferente, ter o nosso ponto de vista e sempre lembrar que nada é. Tudo é o seu olhar sobre aquilo, é o seu olhar sobre aquela experiência. Eu também já passei por algumas experiências nessa vida que foram bem pesadas, fiz esse exercício e consegui olhar para ela com outros olhos. É difícil de voltar lá, mas na hora que você voltar, você tem que tomar o cuidado de não ficar presa lá, de olhar de fora, tá bom? Você vai observar aquela experiência como se estivesse vendo um filme. Então, feche os olhos, escolha um momento que esteja só, né? De preferência. Sente-se, coloque as mãos sobre as pernas sempre, sinta o seu corpo. Inspire e expira 3 vezes lentamente. Voltando para o seu centro, para o seu eixo, para o seu eu, deixando tudo lá fora. E agora, lembra daquela experiência que te chocou, aquela experiência que foi muito forte para você, muito negativa. E pensa, assiste ela de fora, tudo que aconteceu, tudo que você passou naquele momento, tudo que você sentiu. O que essa experiência veio te ensinar? Vai vir na sua tela mental uma palavra, ou vai vir um sentimento. Pode abrir os olhos. Esse exercício é bem rápido. A vida nos coloca diante de experiências que nos ajudam a trabalhar questões interiores mal resolvidas, questões dessa vida ou de outras, ou das duas, né? Tudo que a gente carrega, todas as nossas bagagens, de coisas que ainda não foram resolvidas. Então a vida vai te colocar de frente com essa situação. E tudo o que você tem mais medo é o que você mais deseja. Porque, de certa forma, o seu espírito ele quer trabalhar, ele quer enfrentar aquela situação. Então você vai se ver diante de uma situação dessas. Ela pode ser muito pesada, sim. Mas às vezes, por exemplo, se você tem muito medo, se você foi criada muito trancada, sem a liberdade de ir e vir, né? Você começa a criar um medo de assalto, um medo de roubo, um medo de estar na rua e ser violentada. E ao mesmo tempo que você tem medo disso, você deseja isso. Por quê? Seu espírito deseja que você enfrente. Por quê? Porque quando você enfrentar, você vai perder esse medo, você vai resolver essa questão
e você vai ganhar coragem. O seu espírito anseia por coragem. Então ele vai te colocar diante daquela situação para que você enfrente, para que você ganhe coragem. Então é assim que funciona. Então você pode fazer esse exercício com várias questões na sua vida que você considerou pesadas e que você precisa transmutar, que você precisa olhar com outros olhos. Às vezes algumas pessoas nos falam coisas que não desce muito bem, né? E na hora, ao invés de a gente falar algo, ou pelo menos pensar se aquilo serve mesmo para você, você dá de costas. Você fala, essa pessoa é doida. Mas isso não é resolver a questão. Cada vez que você faz isso, você está apenas ignorando. E quando você ignora, você não resolve. Quando você ignora, piora. Porque vai acumulando aquele conteúdo e a gente nem percebe. A gente acha que não se importou. Aí passou anos e você realmente acha que passou, porque faz tanto tempo, né? Você se depara com uma situação parecida e aquilo pega. Aí você lembra daquilo que a pessoa te falou há muito tempo atrás. Por quê? Porque aquilo entrou em você. Já tinha uma semente aí dentro, a pessoa veio e regou. Então, se na hora que a pessoa fala algo que você não gosta, você recalca, você não está resolvendo. Você tem que parar, observar aquilo. Isso realmente faz sentido na minha vida? O que ela está falando tem a ver com a minha verdade? Aí na hora você já vai resolvendo isso na sua cabeça. E claro, se você sentir vontade de falar e de se posicionar, né? Não reagindo no ego, mas se posicionando e falando para a pessoa, basta, eu não quero mais ouvir isso, eu não preciso estar ouvindo isso, né? Aí você se posiciona. Mas se não sentir de se posicionar, não se posiciona e se posiciona aí dentro. O posicionamento ele é sempre interior primeiro, né? Não adianta você falar aqui fora, mas lá dentro você não está bem posicionada, bem segura do que você está falando. Então ele começa sempre aqui dentro e esse posicionamento ele é muito importante para transmutar as impressões, porque é a partir dele que você vai ter certeza da sua verdade, do que realmente faz sentido para você. E é a partir dele que você consegue mudar também, se posicionando, mudando o seu posicionamento sobre aquela questão. Por isso que tem muitas pessoas que elas se curam de uma doença, mas elas não mudaram a forma de agir, elas não se posicionaram de uma forma diferente. Então elas trataram aquilo com remédio, né, o externo, mas não trataram a raiz do problema. Aí aquela doença às vezes volta, né? Por isso. Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do exercício. Vocês podem fazer com qualquer coisa que vocês sintam que ainda está aí dentro, remoendo. Ou então, às vezes você nem sabe qual é a questão, mas você começa a fazer o exercício e vem uma questão que você precisa trabalhar. Tá bom? Muito obrigada e até mais.